Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez as atividades são da semana 6, encerrando o PET volume 3. O tema das atividades é a carta de reclamação. Então vejamos as orientações para as atividades. Nesta semana você terá uma tarefa especial. Para isso, você colocará em prática as habilidades adquiridas na identificação e análise de cartas de reclamação e das marcas linguísticas necessárias para produzi-las. Para que a sua tarefa de escrita venha a ter um caráter mais real possível, você terá acesso a textos que nos remetem a indignar com o maltrato que a natureza vem sofrendo. Depois vem a apresentação, que fala que, e se a natureza pudesse falar? E se as árvores, os pássaros, os rios pudessem reclamar? Então, aqui é pedido para você ler atentamente os textos seguintes para depois resolver as atividades. Além disso, ao Para Saber Mais, que traz orientações para a produção de uma carta de reclamação. Então, depois desta leitura, vem a primeira atividade, que pede a leitura deste poema, Coco do Pé de Manga. Depois da leitura, vem a atividade número 2. O texto foi construído na estrutura de poema. Entre os atributos do gênero poema, marque a resposta correta. Então, relato em prosa de fatos fictícios. Não, este poema não é feito em prosa, não é um texto corrido. Então, não é a alternativa A, né, a primeira alternativa. Escrito em versos agrupados em estrofes. Então, o poema nos é apresentado desta maneira, com versos e estrofes. Então, cada linha é um verso do poema e o agrupamento é feito em estrofes, que é o conjunto de versos separados por um espaço. A terceira alternativa fala que é relato de fatos relevantes do momento. Então é um fato relevante, mas não é um relato, é um poema. Transmite nova informação sobre acontecimentos. Então também não é esta alternativa. Então a alternativa correta é a segunda alternativa. Então texto escrito em versos agrupados em estrofes. Número 3. O título do poema é Coco do Pé de Manga. De acordo com o dicionário, veja os sinônimos. Então, aqui vem um verbete explicando o que é o coco. Coco, substantivo masculino, é uma dança, tipo de dança de roda, geralmente com passo binário, cantada em coro, que responde ao cantor, denominado coqueiro, e acompanhada por instrumentos de percussão. Depois desta orientação, desta leitura sobre o verbete, então vem a letra A, que pede para identificar na fonte do poema as pistas que indicam que se trata de uma dança ou canção. A que conclusão você chegou? Então aqui na fonte vem nos dizendo que é uma canção de Gessier Quirino e Túlio Borges. Então, no disco Batente de Pau de Casarão, de 2015. Então, de acordo com a fonte, podemos afirmar que é uma canção. De acordo com a fonte, podemos afirmar que é uma canção, pois está escrito Canção de Gessier, do disco Batente de Pau de Casarão. Letra B. Explique a causa do luto das árvores e do sentimento das frutas. Então, no poema, ou quem ouviu a música, verá que as mangueiras estão de luto e as mangas de sentimento, porque derrubaram um pé de manga para fazer um apartamento. E aqui na outra estrofe, derrubaram um pé de jaca para fazer um viaduto. E as jaqueiras estão de luto. Então, por esta causa, as frutas e as árvores estão de luto. Então, as árvores ficaram de luto
e as frutas de sentimento, porque derrubaram árvores para a construção de apartamentos e viadutos. Aí vem o texto número 2, que tem o título Moradores protestam contra corte de árvores em Governador Valadares. Então, o mesmo tema do poema. Corte de ao menos 20 árvores na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no bairro Vila Izzy, gerou onda de protestos nas redes sociais. Então, você deverá fazer a leitura do texto para continuar as atividades. E a próxima atividade é a número 4, que diz o seguinte: o texto que você acabou de ler é uma notícia. De acordo com os acontecimentos, a maioria da população local está bastante insatisfeita. Talvez uma reclamação aos órgãos públicos de defesa do meio ambiente possa contribuir para uma ação que reduza os prejuízos trazidos aos moradores. Você poderia fazer uma carta de reclamação como morador do local? Então, a atividade é essa. Pede para você fazer uma carta de reclamação com o tema da derrubada das árvores. Então, letra A. Escreva uma carta expressando a insatisfação dos moradores e a solicitação de uma medida para diminuir os impactos negativos pelo corte das árvores na avenida do bairro. Siga as instruções. Então, as instruções estão aqui a seguir e você deverá colocá-las na carta de reclamação. Identificar o remetente, quem está escrevendo a carta, com nome e endereço. Identificar o destinatário, nome do órgão e endereço. Comece com o vocativo, que é o termo usado para chamar, indicar com quem está falando. Por exemplo, senhores, prezados. Descreva os problemas, que é a reclamação. Sugira uma solução, que é um pedido de atitude, que é a solicitação. Agradeça e despeça respeitosamente. Inclua o local e data, dados de contato do remetente. Então, depois de recordar sobre estes elementos constitutivos da carta de reclamação, então agora passe o seu texto a limpo. Então, é uma resposta pessoal, na qual você deverá elaborar esta carta de reclamação. Então, nós começamos com local e data, que está aqui, é um dos elementos constitutivos. Depois, o destinatário, que é este outro elemento. Então, identifiquei aqui o destinatário, para quem vai? A Secretaria de Meio Ambiente de Governador Valadares, que é o nome do órgão e o endereço. Então, está aqui o endereço. Aí vamos estruturando a carta de reclamação. Depois, um vocativo, que foi pedido aqui. Então, nós temos aqui o vocativo, que é outro elemento constitutivo da carta de reclamação. Depois do vocativo vem o texto, que deverá ser elaborado de acordo com esta notícia. Então, veja que aqui foi colocado a Vila Izzy, em Governador Valadares, é onde está acontecendo o fato, de destruição das árvores, a derrubada das árvores. Então, está aqui na notícia, só observar aqui, logo no início da notícia, bairro Vila Izzy, em Governador Valadares. Depois, a solicitação, vimos por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a revisão do projeto de revitalização da Avenida Engenheiro Roberto Lassance, então nome também retirado da notícia, no bairro já referido, visando a manutenção e até mesmo plantio de novas mudas para embelezar a cidade. Então, neste trecho aqui da carta de reclamação, eu coloquei o pedido, a sugestão para se resolver o problema. Depois, na sequência, o pedido se justifica devido à derrubada de muitas árvores para a duplicação da avenida, que é o problema que está acontecendo. E como diz no próprio texto, na própria notícia, além de ser crime ambiental, a cidade enfrenta altas temperaturas e a sombra das árvores ameniza o calor. Então, aqui está a reclamação e na parte de cima está a solicitação. Depois vem a despedida, como foi colocado aqui os elementos constitutivos, a despedida. Na esperança de sermos atendidos, agradecemos,
que é esta parte da estrutura. O agradecimento e a despedida respeitosa. Depois disso vem a assinatura. Então, coloquei aqui a associação de moradores, que é a identificação do remetente, o nome e o endereço. Então, é a última parte aqui da carta de reclamação. Então, associação de moradores da Vila Isa, o endereço e o contato. Então, é o elemento constitutivo da carta de reclamação. Então, lendo a carta na íntegra, Governador Valadares, 16 de setembro de 2021. A Secretaria de Meio Ambiente, Governador Valadares. Praça Governador Valadares, 30. Senhor Secretário, nós, moradores da Vila Isa, em Governador Valadares, vimos, por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria a revisão do projeto de revitalização da Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no bairro já referido, visando a manutenção de árvores e até mesmo o plantio de novas mudas para embelezar a cidade. O pedido se justifica devido à derrubada de muitas árvores para a duplicação da avenida. Além de ser crime ambiental, a cidade enfrenta altas temperaturas e a sombra das árvores ameniza o calor. Na esperança de sermos atendidos, agradecemos. Associação de Moradores da Vila Isa, Rua da Preservação Ambiental, sem número, e o telefone para o contato. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!